Caderno dos Meus Pecados, Autobiografia, Santa Gema Galgani, Carta número 6. Os propósitos da primeira comunhão. Antes de sair do convento, propus a mim mesma certas metas com relação às regras da minha vida. Confessarei e comunicarei a cada vez como se fosse a última. Visitarei frequentemente Jesus sacramentado, especialmente quando estiver aflita. Vou me preparar a cada festa de Nossa Senhora com uma penitência e toda noite pedirei a bênção à Mamãe Celeste. Quero estar sempre na presença de Deus e cada vez que soar o relógio repetirei 3 vezes: Meu Jesus, misericórdia. Quis adicionar mais algumas, mas a professora não me permitiu. E ela tinha razão, pois depois de voltar para minha família, esqueci-me por cerca de 1 ano das metas estabelecidas, dos bons conselhos e fiquei pior do que era antes. Continuei a ir à escola das monjas. Por um tempo elas estiveram contentes. 2 ou 3 vezes por semana eu fazia a comunhão. Jesus se fazia sentir sempre mais. Mas de uma vez fez-me provar um grande conforto, mas como logo o deixei, comecei a me tornar soberba, mais desobediente do que antes, mau exemplo às colegas e escândalo para todos. Na escola não se passava um dia sem que eu fosse punida, não sabia as lições. Faltou pouco para que eu fosse expulsa. Em casa, não dava paz a ninguém, todo dia queria ir passear, sempre com roupas novas, que meu pobre pai me promoveu por bastante tempo. Toda manhã e toda noite eu deixava de fazer minhas orações habituais. Em meio a todos esses pecados, nunca me esqueci de recitar todo dia 3 Ave-Marias com as mãos sobre os joelhos, como havia me ensinado a mamãe, para que Jesus me livrasse a cada dia dos pecados contra a santa pureza. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Santa Gema Galgani aqui no primeiro que ela fala que a meta, eu acho que foi confessarei e comungarei. Colocou aqui, acho que errou a diagramação, comunicarei. Interessante aqui que Santa Gema Galgani, ela sempre está se menosprezando muito aqui, né? Esse aqui tem nota aqui do editor aqui que isso aqui não era bem isso que acontecia com Santa Gema Galgani, certo? Ela não era tão má assim como a gente pensa. É próprio dos santos querer não se enaltecer, não se vangloriar das suas virtudes e sempre, às vezes, exagerar nas pequenas falhas. E Santa Gema Galgani, ela não era assim, essa pecadora dessa profundidade, como às vezes narra, como ela diz, eu sempre fui má, eu sempre fiz aquilo. E isso acaba gerando na gente um certo desconforto. Eu confesso a vocês que eu fico às vezes chateado quando eu leio Santa Gema Galgani, eu sou honesto, porque me dá a impressão que, meu Deus do céu, se essa santa desse grau, de última morada, mística, que teve todos os dons do nosso Jesus Cristo, que é uma santa declarada, que é uma santa que os grandes santos diziam que o próprio confessor dela, Padre Germano, dizia que ela tinha, os olhos dela era como se você estivesse vendo um anjo. Aí eu vejo a santa falando isso, eu falo, meu Deus, então para mim eu já estou no inferno, porque eu realmente sou mau, eu realmente faço muitas coisas erradas, peco mortalmente, né, e muitas vezes tem que pedir perdão, correr para o confessionário. Santa Gema Galgani é daquelas santas que nunca cometeram um pecado mortal, igual a Santa Teresinha de Jesus. Nunca cometeram um pecado mortal, né? E nem os veniais assim eram deliberadamente, ou seja, queriam pecar, né, venialmente. Elas eram pecadoras, sim, pecaram, sim, mas não é desse grau que ela fala aqui, né? E bonito aqui o que ela fala dos propósitos, né? Confessarei e comungarei a cada vez como se fosse a última. Visitarei frequentemente Jesus sacramentado, especialmente quando estiver aflito. Isso aqui é muito importante a gente fazer. Comunhão e confissão tem que ser constante. É os 2 sacramentos que nós vamos levar pelo resto da nossa vida. Vou me preparar a cada festa de Nossa Senhora com uma penitência e toda noite pedirei a bênção à Mamãe Celeste. Isso aqui é fundamental a gente também fazer, né? Sempre se preparar a cada festa de Nossa Senhora, sobretudo aquelas que são solenes, que são os dogmas de Nossa Senhora, e sobretudo aquela em que a gente tem uma devoção particular. É importante se preparar bem, pedir a bênção de mamãe, né? Não tem como não, antes de dormir ou quando acordar, bênção à mamãe, não tem coisa mais bela do que pedir isso a Nossa Senhora, né? Que é a nossa mãe,
maior, né? É, quero estar sempre na presença de Deus. Pensamento em Deus é constante, né? Rezar e estar conversando com Deus é constante, que a gente deve fazer. E cada vez que soar o relógio, repetirei 3 vezes, meu Jesus, misericórdia. Isso aqui é uma prática interessante, né? Nunca imaginei isso. Mas é bom, porque nós não sabemos a nossa hora de ir embora. Então, morrer, meu Jesus, misericórdia, é um ato de abandono na misericórdia de Deus, pedindo a Ele, né? E com certeza nosso Senhor Ele vai escutar os nossos clamores. Aqui vem uma belíssima história do grande Futon Shin, eu vou contar brevemente, é um pouco longa, mas o grande venerável Futon Shin, que está para ser beatificado aí, ele contou uma história que tinha um homem muito duro de coração que não queria se converter. Estava no leito de morte, a esposa ali desesperada chama Futon Shin para poder tentar convencer o homem a se confessar antes de morrer, né? E aí ele lá no hospital, não quero confessar, não quero, não acredito em Deus, e aquela dureza toda no coração. Futon Shin foi, um outro dia lá, pegou o Santíssimo Sacramento e levou. E não falou nada para o homem, ficou lá diante dele uns 15 minutos de adoração ao Santíssimo Sacramento. E o homem ali enfurecido. E aí teve o último momento que antes dele ir embora, Futon Shin falou para o homem, você não quer se confessar não? E ele, não quero se confessar, já disse que eu não quero, me deixe em paz. Aí antes dele, que ele saiu ainda, ele voltou, logo que ele saiu assim do quarto, ele voltou e disse para o homem, pelo amor de Deus, quando você sentir que a hora está chegando, né, diga a Jesus, Jesus, misericórdia. Morra falando essas palavras, Jesus, misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus, misericórdia. 3 vezes o Futon Shin fala com ele. E aí ele saiu. Passou o dia, quando foi à noite, né, já perto, acho que foi no outro dia, não lembro bem agora quando foi. Ele recebeu uma ligação do hospital, da enfermeira falando para ele que o rapaz tinha falecido, né, o senhor e tal. E aí ele perguntou, né, a enfermeira, você estava com ele? Ela falou, sim, estava com ele. Você pode me dizer como foi que ele morreu? Ele queria saber se o homem morreu falando essas palavras. E aí a enfermeira fala, olha, por incrível que pareça, eu escutei ele dizendo no último momento, Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia. Ele morreu falando essa frase. Então aquilo ali consolou o coração de Futon Shin e ele sabia que Deus poderia ter tido uma grande misericórdia por aquele homem, naquele último momento. Então, essa prática de Santa Gema Galgani aqui eu acho interessante pra caramba. Quem sabe, né, a gente colocar em prática. Cada badalado do relógio. Meu Jesus, misericórdia. Deus abençoe, que a Virgem Maria, Santa Gema Galgani e São José proteja cada um de nós.